Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Roubando Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O Flamengo bateu o Palmeiras e voltou a sonhar. O time de Rogério Ceni continua dependendo só de si para conquistar o título. Brasileirão 2020, o campeonato imprevisível, em que o ex-favorito volta a ser candidato ao título com um gol de churrasco em Brasília! São lances que acontecem no futebol. É caricato, é verdade, mas nós vemos nas melhores equipas do mundo. Antes do gol contra Caricato, como definiu o Abel, vamos falar de um duelo tático. Rogério Ceni escalou Diego como volante e Arão na zaga. Palmeiras, na minha opinião, hoje é o time que tem a transição mais rápida do futebol brasileiro junto com o Santos. Então é perigoso essa armação, né, desse esquema do Flamengo. O Palmeiras pode utilizar muito bem nos lados. E o Palmeiras não precisou nem de 3 minutos para mostrar que o Paulo Nunes tinha razão. Inacreditável o gol que o William perdeu! A grande primeira oportunidade de jogo é nossa e neste tipo de jogos onde se joga com equipas do nosso nível, com equipas com muita qualidade individual e coletiva, com muita experiência, sabemos que quando temos as oportunidades temos que as fazer. Pois é, o William não fez. E a escalação do Rogério Ceni, que poderia representar riscos na defesa, deu muito certo do meio para frente. Eu acho que hoje a gente teve uma melhor apresentação no contexto geral. Mas um time começar com 6 jogadores altamente técnicos, eu não lembro, né? Foram várias chances criadas. Faltava pontaria, um pouco de capricho no passe, mas não faltava luta. Não jogamos com um adversário qualquer, jogamos com o adversário que sabe que tem que dar a vida para ganhar este campeonato porque já não tem mais nada a ganhar. O time também hoje brigou, eu acho que quis, além do talento, né? E o gol saiu nessa luta que o Ceni elogiou. Danilo, a categoria do garoto. E o Gabriel na bola, rouba dele. Roubada de bola do Gabigol. E insistência até a infelicidade de Kusevich e Luan. Foi um azar do Luan ali. Ainda chegou a saltar para desviar da bola e a bola acabou batendo nele. Mas acho que a gente está muito bem. Eu acho que falta só um pouco mais de ter paciência e ter um pouco mais de controle de bola. Que as coisas vão acontecer. As coisas poderiam acontecer para o Palmeiras. A chance surgiu e de novo foi desperdiçada. Na segunda parte foi completamente diferente. Começamos uma dinâmica muito boa. Tivemos mais uma vez uma oportunidade flagrante na zona do penalti pelo menino para poder empatar o jogo. Não conseguimos fazer. Ele bateu um pênalti para fora, olha só. O jogo foi desgastante. As duas equipes se cansaram. E as substituições ajudaram mais o Flamengo do que o Palmeiras. Pedro e PP entraram juntos e construíram o gol que selou a vitória do Flamengo. O menino bateu de primeira, na costura da rede, bola pro fundo do gol, o Flamengo amplia. Praticamente eu fiquei 1 ano e meio só treinando, velho, mas eu confio no meu Deus, eu sei que minha hora ia chegar. E agradecer a todos que sempre estiveram comigo, velho, é uma vitória importantíssima pra gente, que coloca a gente na briga pelo título. O vestiário teve lágrimas do menino e comemoração de sobra de quem voltou a acreditar. Meu amigo, estamos aí mais forte do que nunca, pezinho no chão, mas pegada bruta.
Olha a alegria lá no vestiário do Flamengo. O Flamengo na briga mesmo, tá chegando, tem um jogo a menos, né, do que o Internacional. Então, é muito possível, sim, o Flamengo ser campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Só depende dele. Só depende dele. Eu queria saber de vocês, vou começar então com o Cereto, o que vocês acharam ali da solução do Ceni de começar com o Arão, zagueiro, e para conseguir manter também o Diego, que vinha muito bem, né? Tava difícil para ele tirar o Diego do time. Pois a sacada foi ótima. O mais importante é que deu certo, porque uma coisa é você pensar, em tese, ele treinou, o Rogério Ceni treinou essa possibilidade durante a semana, é importante dizer isso também, e foi bem executada pelos jogadores. Mesmo com a saída do Rodrigo Caio depois machucado, entrou o Gustavo Henrique, o Flamengo conseguiu executar bem, teve a posse de bola, conseguiu fazer algo que não estava mais fazendo, que é pressionar a saída de bola do adversário. E aí o Palmeiras teve muita dificuldade nessa pressão na saída de bola do adversário. Então a gente critica muito o Rogério Ceni por algumas escolhas. Dessa vez o Rogério Ceni escolheu bem, teve uma boa sacada e a ideia foi bem executada em campo. Queria te ouvir, Lofredo, e também ouvir a opinião de vocês um pouquinho sobre esse Palmeiras aí, né, que chega a essa altura da temporada com grandes possibilidades de títulos, inclusive ainda reais no Campeonato Brasileiro, mas que não consegue vencer o Flamengo. Sobre a escolha, achei inteligente, porque no jogo contra o Goiás ele colocou o Gustavo Henrique, fazia todo sentido, porque o Gustavo Henrique é um jogador alto e o Goiás tinha 2 atacantes de área muito altos. Dessa vez ele precisava de um jogador mais rápido e o melhor defensor dele, tirando os jovens que ele tem, entre os experientes, né, o melhor defensor dele na atualidade é o William Arão, excetuando o Rodrigo Caio também. Então, por isso, ele resolveu formar essa dupla que funcionou, inclusive, depois que o Gustavo Henrique entrou. Foi uma oportunidade também que se abriu para manter o Diego na equipe. É um meio-campo que parece, num primeiro momento, exposto, mas que conseguiu suportar bem o Palmeiras. E eu acho que esse jogo tem uma diferença. Depois do gol de churrasco, né, que facilita o trabalho do Flamengo, ele tem uma diferença de foco. O Palmeiras focado muito mais em outras competições e o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E de elenco, o Flamengo faz substituições muito boas, substituições que acrescentam ao time, e o Palmeiras faz substituições muito mais para poupar jogadores, para dar continuidade àquele jogo, do que realmente para virar a partida. Então, e aí, acho que isso é o que define o 2-0, o que define a vitória, um final mais tranquilo de jogo para o Flamengo. E a frase que se fala hoje aqui no Rio de Janeiro é uma frase clichê, que muitas vezes não dá resultado, mas que algumas vezes dá. Deixou chegar. Chegou, tá chegando. Chegou. Depende só de si e ainda tem o jogo a menos, né, contra o Grêmio fora de casa. E vai jogar contra o Internacional na penúltima rodada, o Internacional líder do campeonato, e vai pegar o São Paulo, vice-líder, na última rodada. Sobre o Palmeiras, rapidinho, Jana, o Lofredo tem razão. O Palmeiras agora parece claramente que tá se atrapalhando por causa dos 3 campeonatos ao mesmo tempo. Teve um jogo muito intenso, né, onde entregou muita energia contra o Corinthians na segunda-feira. Goleou o Corinthians, ganhando de 4-0, atropelou o Corinthians e jogou ontem contra o Flamengo, viajando para Brasília e tudo mais. É só ver as mudanças no segundo tempo. Essa afastada de braço é maravilhosa. Essa afastada de braço para ler é maravilhosa. Exatamente, senão eu não enxergo. Por quê? Senão eu não enxergo. Ó, é só ver, é a idade, Jana. Ó, Vinha, Rafael Veiga, Luiz Adriano, William e Danilo saíram no segundo tempo. 5 jogadores, 5 titulares. Saíram porque tava com a língua lá embaixo, a gravata vermelha, né? Tava com a língua lá embaixo. Então, acho que o Palmeiras tá sentindo o condicionamento físico nesse momento. E aí chega um momento que o treinador tem que fazer escolhas mesmo, não tem jeito, né? Você tá aí na boca de disputar 2 decisões, tem que escolher. Lofredo, falava-se muito, a gente vinha ouvindo muito a respeito de um Flamengo sem identidade com o Rogério Ceni, assim, sem um padrão definido. Você começa a perceber isso mudando também?
Acho também difícil querer ter identidade com um trabalho de tão curto período, né? O técnico tem que chegar lá, pegar, conhecer os jogadores pessoalmente. Claro que ele sabe como joga o Bruno Henrique, ele sabe como joga todo mundo, mas ele não conhece o espírito das pessoas, ele não está ali perto no dia a dia. Aí ele vai conhecendo, vai se entendendo com os jogadores. Não dá pra gente descartar um trabalho de um técnico que tem uma experiência espetacular de futebol, ainda não tem como técnico, mas tem uma experiência fantástica de futebol. Talvez seja uma das pessoas com mais experiência no futebol brasileiro, tá? Assim, em tempo de jogo e em nível de jogo, né? E falar que não vai dar certo com um elenco desse, com tão pouco tempo de trabalho. Então, assim, tem que deixar o negócio andar. Só que o problema do Flamengo é uma necessidade de ganhar tudo o tempo todo. Por conta do tamanho do clube, o tamanho da torcida, eu até entendo. Só que essas coisas dificilmente se realizam. O Flamengo vem de uma campanha espetacular em 2019 e quer repetir essa campanha. Já não dá, né? Mas queria repetir essa campanha em 2020. E isso é muito difícil, ainda que você tenha os mesmos jogadores, porque tudo muda. O mundo mudou nesse ano. Então, era um trabalho de muita dificuldade. Passou por um técnico que foi uma escolha errada, e eu não diria que o Rogério Ceni, nesse momento, muita gente está dizendo já diretamente, eu não consigo dizer que o Rogério, neste momento, é uma escolha errada. Não, também acredito que não, e pelo contrário, né? Ele tá cada vez mais entrosado, adaptado, né, a essa nova realidade dele num dos maiores clubes do mundo, né? E tá com sorte também, né, Cereto? Porque aí ele faz as trocas e tudo dá certo. O importante é saber se os jogadores estão comprando a ideia dele. Porque no fim das contas é o que interessa. E parece que os jogadores estão sim comprando a ideia dele e que nas últimas semanas assumiram mais a responsabilidade. No jogo contra o Goiás e agora no jogo contra o Palmeiras. Porque não compraram a ideia do Domenech, né? Não compraram. Não. E o Domenech acabou saindo também muito por causa disso. Então, no fim das contas, é isso que vai fazer a diferença. Vamos aguardar. Essa vitória, ela tem uma importância muito grande porque o Flamengo não tinha vencido ninguém do alto da competição, do alto da classificação. E agora o Flamengo tem duelos contra 3 adversários nessa reta final, 3 adversários lá da parte de cima. Então, se você não vence mais um, não é só a diferença de pontos que você não ia conseguir tirar. Ia dar aquela impressão, o Flamengo tem aí um número de jogos que permite o time a disputar o título, mas não consegue bater os melhores adversários, então não dá para ter confiança. E acho que agora o grupo ganhou também essa confiança e a torcida também. Guardar o que vai acontecer no fim de semana, para ver se, né, o Flamengo encosta ainda mais. A diferença de ponto agora, já vou mostrar a classificação para vocês, é de 4 pontos para o líder. E tem um confronto agora contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, Cereto. Que é sempre muito difícil, né? O Flamengo, historicamente, tem muita dificuldade para jogar contra o Atlético Paranaense. É meio karma, né? Assim. Pois é. Tem coisas no futebol e na vida que não tem muita explicação. Né, que você tem que, para ter explicação, você tem que ir lá jogar o tarô, você tem que consultar uma cigana, alguma coisa do tipo. O Flamengo não tem muita explicação nessa coisa. Ganhar em Curitiba e ganhar contra o Atlético Paranaense é difícil. Se eu tô tentando puxar pela memória aqui, eu acho que aconteceu uma vez quando o Ronaldinho Gaúcho ainda jogava pelo Flamengo. O Flamengo ganhou. Acho que ano passado ganhou também. Acho que ano passado, naquele Flamengo que ganhava, atropelava todo mundo, acho que ganhou também. Mas é muito difícil. Eu que sou de lá e cobri muito Atlético e Flamengo lá, assim, também não me lembro. Tenho dificuldade de lembrar. E já o Palmeiras também, né, tem uma parada dura, porque pega um Ceará embalado no fim de semana. O Ceará goleou ontem o Goiás, Lofredo. O Ceará estabilizado na competição, já sem sustos e com um jogador fora de série, né? Um jogador que está aparecendo no campeonato de uma maneira espetacular. Ontem o Vina deu 2 assistências e fez 2 gols. Verdade. Então o Palmeiras que fique bem atento. E estava no nosso Cartola. Bom, todo mundo estava. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Lofredo. Só para a gente não perder o foco, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Destacando também que Bruno Henrique está fora, hein, do jogo contra o Atlético Paranaense. Levou o 3º cartão amarelo e está fora. Vamos dar uma analisada, então, na classificação com os meus meninos aqui? Para a gente ver como é que ficou aí
com o fim dessa 31ª rodada. Lembrando, muita gente ainda com um jogo a menos. Internacional tem 59, é o novo líder após essa rodada, com São Paulo em segundo, 2 pontos a menos. O Flamengo em terceiro, 4 pontos a menos. O Atlético Mineiro tem 54 pontos e fecha o G4. G6 tem quinto e sextos colocados Palmeiras e Grêmio, os dois com 51. Seguidos de Fluminense, olha o Corinthians aí subindo, aos pouquinhos está chegando, está com 45, mesmo número de pontos do Santos. Ceará na primeira página com 42 pontos. Segunda página com Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, e ali começa o bololô, né? Fortaleza conseguiu sair da zona de rebaixamento, que estava ontem quando entrou em campo, tem 35. Bahia 32, Sport está na porta com 32. O Vasco está lá agora, de novo, né? Tinha saído, mas com a vitória do Fortaleza entrou de volta. Vasco, Curitiba, Goiás e Botafogo. Vamos lá. Lofredo, sua análise aí. Na zona de rebaixamento, Vasco e Bahia tem um jogo a menos, tá? Não significa que eles vão ganhar, porque são jogos difíceis do Bahia contra o Corinthians. O Vasco é aquele da primeira rodada contra o Palmeiras, tá? Sim. Então, assim, tem jogo a menos, mas também não tá numa situação muito fácil. E tá muito claro que o Atlético Goianiense, já, mesmo com 31, no meu entender, dificilmente será rebaixado. Então não tá mais nessa disputa, e temos 3 times praticamente encaminhados para a Série B 2021. Lá em cima, os 6 times seguem na briga pelo título, como eu imaginava que fosse acontecer. Talvez essa seja a última cartada do Grêmio nessa rodada. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.